Uma geração que você pode enriquecer de vários modos diferentes, eu vou te trazer um modo mais tradicional e que muitos querem fugir. Cara, eu aprendi no decorrer da minha vida que não tem atalho. Você pode ser talentoso, você pode ser esperto, pode ser dedicado, mas se você não souber se comunicar do jeito certo, você não consegue de fato escalar os seus resultados. Não só no mundo dos negócios, mas na vida por um completo. E eu já falei isso aqui no canal em um vídeo, e eu quero trazer esse vídeo para ir mais profundo ainda, cara. Porque por muitas vezes eu tive muito conhecimento técnico, como elaborar alguma coisa, como desenvolver, administrar algo, mas isso tudo que eu já estava me desenvolvendo e que eu já tinha um bom conhecimento, era para quando eu tivesse uma boa base, por exemplo, de clientes, ou já tivesse um negócio mais estruturado. De nada adianta você ser extremamente intelectual, inteligente, uma pessoa que, cara, sabe fazer várias coisas técnicas, sabe ter um bom produto, tem uma boa oferta, se você não consegue atrair pessoas para essa oferta, se você não consegue vender. E a prática, cara, a habilidade de se comunicar está extremamente ligado com as vendas. E a partir do momento que você entende que vendas é o caminho mais, cara, mais forte que você consegue em um curto prazo, modo de dizer, mas você consegue em um prazo muito menor escalar o seu resultado, escalar o seu faturamento à base de vendas, o seu jogo muda. Porque por muitos anos eu era um cara muito tímido, eu tinha vergonha de me expor, de me comunicar, de chegar numa pessoa diferente, num negócio, em um cliente, para poder me comunicar, oferecer um produto. E eu já tinha um conhecimento que eu podia oferecer para outras empresas. Eu já tinha algo que eu poderia ajudar outros negócios, ajudar as pessoas em alguns problemas delas do dia a dia. Eu já tinha esse conhecimento técnico, eu tinha um produto, eu tinha ali provavelmente uma oferta que eu poderia oferecer, mas eu tinha o principal que me travava, o pilar principal que estava travado, que era o de comunicação, de vendas, chegar e fazer propostas, chegar e negociar. Eu lembro até hoje, falava de reunião com o cliente, cara, até arrepiava, todo o braço arrepiava. Por quê? Porque isso estava ligado a vários bloqueios que eu tinha sobre se comunicar com as pessoas. Eu sempre achei, quando eu era mais novo, que sempre que eu fosse falar com alguém ia me tirar, ia me zoar, ia, cara, sabe, virar chacota. E pra mim, o conhecimento que eu tinha não valia de nada. Essa é a verdade. Por mais que o conhecimento que eu tinha já poderia ser muito útil se eu oferecesse para outros negócios, para mim era pouco. E a gente sempre vai se cobrar para ter mais conhecimento, para alcançar mais graus de, cara, de conhecimento, de atualização, sabe, de trazer mais conteúdos para dentro da sua mente, para que você esteja cada vez, você fale para si mesmo, agora eu estou mais pronto, agora eu estou mais pronto. Só que tem um porém. Se você não colocar esse conteúdo para fora, para que ele seja de fato útil para você e talvez para outras pessoas, isso vai virar, cara, uma poluição mental e não vai servir de nada. Você vai continuar travado. Então, só se dedicar a um estudo, só se desenvolver tecnicamente, teoricamente, você pode ser muito bom, mas, cara, isso daí não está te servindo de nada, não está trazendo resultado nenhum. Para que serve? Não serve para nada. Então, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver em comunicação, em conseguir falar com pessoas, conseguir abordar pessoas, conseguir de fato vender, sabe, criar conexão com pessoas, até a minha autoconfiança mudou. Porque antigamente eu tinha um conhecimento técnico, eu tinha, porém eu não sabia como fazer esse conhecimento virar, monetizar de fato, trazer retorno para o caixa. Eu tinha um conhecimento, mas não conseguia falar com as pessoas. Tinha um conhecimento, mas tinha vários bloqueios. Então esse conhecimento não me servia de nada. Ele estava lá pesando na minha cabeça, mas eu não conseguia fazer para mim, não conseguia fazer para os outros, porque para fazer para mim, muitas das vezes precisava ter investimento, precisava ter um investimento em mídia, precisava ter um investimento em tráfego, precisava trazer novas pessoas para que elas comprassem algum produto que eu desenvolvesse. E eu por muito tempo, eu tentei fazer vários produtos que eu não precisasse me expor, falar de mim, colocar minha cara a tapa, e todos fracassaram. Porque de nada adianta, você pode, cara, eu tenho vários produtos hoje que eu de fato não ponho o rosto e eles vendem, entende? Mas é uma frequência totalmente diferente, porque lá atrás eu não tinha me desenvolvido em vendas, em comunicação. Então tudo que eu tentava fazer, mesmo que eu não aparecesse, era falho, porque o modo de se comunicar com o público que chegava em uma página, o modo
de se engajar em uma rede social, por mais que eu não aparecesse, era errado. Eu não conseguia despertar o interesse das pessoas. E vendas não é só boca a boca falando, é em textos, é em vídeos, até em gestos, entende? Tudo que você coloca intencionalidade para que outro indivíduo ele se interesse, cara, já é um processo de vendas. Tanto é que hoje a gente pode fazer anúncios de vários jeitos diferentes, em vídeo, em áudio, em criativo estático, vários modelos diferentes. E o que eu quero falar para você aqui é de uma experiência própria, porque a partir do momento que eu comecei a me desenvolver mais em comunicação e saber técnicas de venda, eu não estou falando técnica tipo assim, me vende essa caneta. Eu estou falando de entender como a outra pessoa, normalmente ela se comporta, como o consumidor ele se comporta, o porquê que às vezes ele tem objeção, qual que é as objeções que ele provavelmente pode ter para o produto que eu vou oferecer, entende? Você entender uma base, ter uma base pelo menos de como a pessoa vai se comportar, como o seu público é um público que é mais consumidor, o meu produto, ele vende mais fácil, ou é um produto que às vezes eu tenho que fazer vários follow-ups, tenho que ligar, tenho que visitar. Isso você começa a entender, você começa a ter essa base, você começa a ter mais confiança até mesmo em si mesmo, entende? Então, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver, falar melhor, se comunicar melhor, cara, gravar vídeo foi uma coisa que me ajudou bastante quando eu comecei lá no Instagram, daí já tem um bom tempo, entende? Cara, falou de live, esquece, eu travava mais ainda. Cara, hoje, tranquilamente, não tem problema algum criar conteúdo, criar live, abrir uma live, fazer um conteúdo para vocês, mas isso tudo são processos que a gente vai aprendendo dentro de comunicação, a gente saber se expressar melhor, a gente começar a destravar, isso já tem a ver com bloqueios, que talvez a gente tenha, bloqueio de querer sempre ter a aprovação de outras pessoas, e a partir do momento também que você para refletir e você fica convicto que, cara, independente se alguém me elogiar aqui, se alguém falar mal, se tiver visualização ou não, cara, não tô nem aí, tô fazendo porque é o meu objetivo, é o meu processo, eu estou fazendo. E vendas é a mesma coisa. Quando eu comecei a vender o meu primeiro produto, que eu não fiz nem anúncio, porque na época eu não tinha nem grana para pôr no anúncio. Eu peguei e comecei a prospectar dedo a dedo pelo Google. Não tinha grana para pôr IA, não tinha grana para pôr automação, anúncio e nada. Dedo a dedo no Google, pegando o WhatsApp. Perdi 2 números dessa forma. Mas, cara, era áudio todo dia, falando com bastante cliente, cara, um monte de coisa para fazer e falando com o cliente, tirando a objeção, entende? E, cara, por muitas vezes eu não fechei cliente no mesmo dia, na mesma semana e nem no mesmo mês. E até por muitas vezes eu comecei a me confrontar, acho que esse produto não vai virar. Tem outras pessoas que estão até oferecendo um produto parecido por um preço menor, entende? E eu sempre fui o cara que eu valorizei o meu serviço. Se é pra gente trabalhar e eu já tinha uma certa experiência no que eu ia oferecer, eu tinha uma experiência legal, cara, se é pra gente fazer, eu vou cobrar um preço que, cara, é justo. Por mais, eu não vou cobrar o preço mais caro do mercado porque eu ainda não tenho cliente, mas eu vou cobrar um preço justo para que eu trabalhe, certo? E por muitas vezes eu me confrontei e quase parei de prospectar naquela época para aquele produto que eu estava fazendo. Até que eu fechei o primeiro cliente. E vendas é assim, quanto mais leads você atrai, você consegue qualificar de uma forma melhor. E no começo, cara, você não vai nem ter essa de qualificar, cara. Você precisa falar com muita gente para tentar vender. Você começa a qualificar depois que você já tem os seus primeiros clientes, você não pode ficar perdendo tempo com qualquer pessoa, às vezes a pessoa não tem nem condição de pagar pelo seu serviço, às vezes a pessoa não tem, tá vendendo um almoço para comer a janta, como que ela vai pagar uma pessoa para trabalhar com ela? Um cara terceirizado? Não entende? Isso daí você começa a qualificar depois. Mas a partir do momento que eu quero falar para você, eu não estou aqui para fazer treinamento comercial, eu tô aqui para te falar, a partir do momento que eu me desenvolvi em comunicação e aprendi que vendas, cara, eu não aceitei isso por anos, chegou uma hora que eu tive que aceitar. Vendas é o caminho número 1 e o principal para que você escale qualquer tipo de negócio. E vendas tem de vários jeitos, como a gente falou aqui. Você pode fazer um anúncio, você pode contratar um influenciador para fazer um criativo sobre o seu produto, entende? Mas eu tô falando, cara, aquela venda tradicional que você mesmo prospecta. Às vezes você tá me vendo e você tá na mesma situação que eu tava lá atrás. Você não tem grana, cara, se colocar um influenciador, mesmo que seja um micro influenciador. Você não tem assim grana para ficar rodando anúncios toda hora para atrair lead. Você não tem grana para contratar uma inteligência artificial, vai prospectar para pelo menos trazer uma base de clientes para você. Às vezes você tá no zero do zero, cara, e você tem sede. Se você tem a vontade de mudar de vida, cara, você já tem o principal.
Cara, é bunda na cadeira e fazer acontecer. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz lá atrás. Igual eu falei, por muitos dias eu me confrontei achando que não ia virar. Até o momento que saiu, primeira venda. E era venda recorrente, era um cliente que ele não era uma venda avulsa, ele ia ficar mês a mês. Então eu fechei o primeiro. Passou pouco tempo, eu fechei o segundo. Eu já tinha os meus primeiros clientes para que eu chegasse em outras pessoas e falasse, ó, já tem um cliente e tal. Ficou mais fácil quando você conquista o seu primeiro cliente. Daqui a pouco eu fechei o terceiro, cara. Nessa época, a minha renda aumentou bastante. Na época eu não estava pensando em separar investimento de empresa e meu pessoal. Cara, na época eu estava tão quebrado que eu precisava resolver o meu CPF primeiro, o meu pessoal. Precisava crescer como pessoa para depois investir na empresa. E eu estava com tanta coisa, cara, que eu precisava tirar do caminho, que eu precisei fazer com que essa renda que entrasse, eu fizesse minhas coisas pessoais para que depois eu investisse na empresa. E foi assim que aconteceu. Então, muitas das vezes, cara, você ainda não está pensando como empresa, como empreendedor, empresário. Cara, você só quer aumentar a sua renda. Depois que você aumenta a sua renda, resolve os seus BOs, aí você começa, pô, tá sobrando dinheiro todo mês. Esse dinheiro que tá sobrando, eu vou reinvestir em anúncio, vou reinvestir em estrutura, tecnologia. E aí, cara, você toma as suas melhores decisões com base em estudos que você vai fazer. Em experiências também. Mas talvez agora, nesse momento que você tá me vendo aí, você é o cara que, pô, cara, você quer crescer o seu faturamento, para que a partir de um crescimento do seu faturamento, cara, você consiga viver um pouco melhor, você já consiga ter os seus primeiros investimentos, fazer com que esse próprio dinheiro que está entrando, uma parte, seja reinvestido dentro desse negócio que já está girando. E foi assim que aconteceu comigo. E eu tive que aceitar que vendas era o melhor caminho, vendas boca a boca. Eu não tinha grana para fazer marketing no tráfego pago, no Google. Cara, não tinha. Eu tive que fazer no manualzão mesmo, planilhazona, coletando o número, não era nem planilha. Eu fiz um grupo no WhatsApp só comigo e fui colocando nome do cliente, rua e WhatsApp. Nome do cliente, rua, WhatsApp. Cara, tinha cliente que não respondia e era aqui perto de onde eu moro e eu ia lá visitar. Que eu morava na época. E eu ia lá visitar, cara. E um dos clientes fechou assim, através de visita. A partir dali eu peguei o contato de uma pessoa responsável que era tomador de decisão e consegui fechar. E outro bloqueio que eu tinha que, cara, a maioria dos caras que vende, cara que vende uma prestação de serviço, um serviço que a empresa vai ter que confiar naquela pessoa para trabalhar mês a mês, uma pessoa que não vai ficar na empresa, na minha cabeça, hoje não, mas na minha cabeça na época eu pensava, pô, tem que ser um cara já extremamente maduro, de muita experiência. Cara, na época eu era mais novo ainda, hoje vou fazer 23 anos, na época eu era mais novo ainda, cara, você imagina, para eu chegar no estabelecimento, teve um cara que eu prospectei que ele tinha 4 lojas. Um cara com 4 lojas, um empreendedor de mais de 20 anos. Eu falava, esse cara não vai confiar em mim nunca, cara. Só que a partir do momento que eu estruturei um plano, a partir do momento que eu sabia o que eu ia falar e eu tinha confiança no que eu ia fazer, eu não vendi pro cara algo que eu não ia fazer. Não vendi pro cara algo que eu não sabia fazer, que eu não ia conseguir entregar. Cara, eu fiz um plano, ó, eu sei resolver esse seu problema. Você tem um problema hoje e eu sei resolver. Vou fazer assim, assim, assado, o valor é X. O cara ele não tinha tempo de resolver, os colaboradores dele também não tinham e muitos não estavam dispostos a fazer, entende? E o cara falou, cara, eu preciso de alguém para fazer porque hoje eu estou precisando. Hoje eu necessito desse serviço. E foi aí que ele fechou comigo. Entende? Então, o que eu quero passar para você, se tem algo que você está procurando para se desenvolver, você quer fazer uma renda a mais, lembre-se, eu não estou falando para você que já é empreendedor. Hoje, graças a toda essa dedicação, todo esse planejamento estratégico que eu tive nesses últimos tempos, depois que eu alavanquei minha renda e consegui reinvestir, eu tenho outras coisas, tanto no digital quanto no físico. Consegui contratar tecnologias, fazer mais tráfego pago, atrair mais leads, colocar até mesmo inteligência artificial para fazer algumas coisas. Mas, cara, se tem algo que hoje eu poderia falar para você com experiência própria, de como sair às vezes de uma zona que às vezes você ganha pouquíssimo onde você trabalha, ou às vezes você não está nem trabalhando, e ir para um faturamento tranquilamente de 4 a 6 mil reais por mês, cara, estude vendas. Obviamente, depois você vai conseguir muito mais. Você se dedicando, cara, o céu é o limite em vendas. Esse que é o bom, esse que é o jogo de vendas. O céu é o limite, entende?
Mas tranquilamente, você no seu início, cara, se você tiver um produto, cara, que realmente resolve a dor de algum das pessoas, por mais que seja um produto, não precisa ser recorrente, seja um produto que você vai, é uma venda avulsa, mas se você se dedicar de fato, cara, eu tenho certeza que 4 a 6 mil reais você vai conseguir. Só que é aquilo, muitas pessoas não estão dispostas a tomar vários nãos, a ouvir não, porta fechar, a tentar todo dia e não conseguir. Até que chega um momento que ela é recompensada, até que chega um momento que ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo com os erros delas mesmo. Maioria não quer. A maioria quer algo certo, que ela não vai se preocupar e que ela vai ficar ali tranquila no cantinho dela. A maioria não quer sair da zona de conforto. E como eu disse, se você quer mudar de vida, se você quer mudar o patamar da sua vida e você tem o desejo, você sabe, você sente arder dentro de você. E cara, eu tenho, cara, a mentalidade de empreender, mas muitas vezes você ainda não tem uma grana, você ainda não tem meios para começar, cara, escolha um produto, de preferência um produto que você veja que está saindo, que realmente vende. Talvez você tenha até uma certa facilidade de falar sobre aquilo, estude a fundo. E estude a fundo, eu não estou falando para você ficar um mês estudando, estou falando, estuda ali 1 dia, 2 dias as características do produto, cara, e vai vender, cara. Muitos nãos você vai tomar, você pode ter certeza, você não vai sair na rua, ou seja, onde você vai prospectar e prospectar 10 pessoas e vender para 5, esquece. Só se você estiver disposto a ter um trabalho realmente de consistência, intencional, e você confiar em você e no produto e ser teimoso, cara. Se o produto é bom e você confia, seja teimoso. Mesmo que você saia 1 semana, 2, 3, não está vendendo, cara, o produto é bom. Tem outras pessoas vendendo? Cara, vai pra cima que vai vender. Analisa a sua técnica de vendas, como você está chegando, entende? O que você está usando para convencer o seu cliente. E esse é o melhor conselho, eu acho que de todos esses vídeos voltados mais à questão profissional que eu podia ter te falado. Em meio numa geração que a gente fala muito de inteligência artificial, de tecnologias que são extremamente importantes para várias coisas, tanto no pessoal quanto no profissional, cara, se eu pudesse te dar um conselho, se desenvolva em comunicação e em vendas, porque o céu vai ser o limite para você.